Nesse vídeo, falaremos sobre a lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday. Anteriormente, a gente já apresentou alguns casos da indução eletromagnética, que foi basicamente pegar um ímã e movimentar próximo de uma bobina, de forma que gera uma voltagem induzida, tal como nesse caso. Então, nós vimos que quando há um movimento relativo de um campo magnético próximo de uma bobina, é gerado uma voltagem induzida. E que, se esse material da bobina for um condutor, ocorrerá também uma corrente induzida. Antes de explicarmos a lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday, vamos falar um pouco sobre os parâmetros que alteram a indução eletromagnética. Em outras palavras, vamos falar sobre modos de aumentar a voltagem induzida. Então, nesse caso, que estamos realizando uma indução eletromagnética, em outras palavras, estamos movimentando um ímã de modo a gerar uma voltagem induzida, que está sendo medida por esse voltímetro. Como podemos aumentar a voltagem induzida que está sendo medida nesse voltímetro? Bom, a primeira forma que nós vamos apresentar é aumentando a taxa de variação do campo magnético em relação à espira. O que isso quer dizer? É aumentar a taxa de variação, ou seja, é movimentar esse ímã mais rápido. Quanto mais rápido se movimentar, maior vai ser a taxa de variação do campo magnético desse ímã em relação à espira. Então, quanto mais rápido se movimentar no tempo, maior vai ser a voltagem induzida. Vamos apresentar esse caso a partir de uma simulação. Temos aqui uma espira que está ligada com uma lâmpada. E aqui um ímã e temos aqui uma torneira. Então, quando eu abrir essa torneira, vai girar esse ímã, de maneira que vai movimentar o campo magnético dentro dessa espira. Por isso, vai gerar uma voltagem induzida e que, nesse caso, vai gerar uma corrente e vai acender a lâmpada. Vamos ver isso acontecer? Vou abrir um pouco a torneira. No momento em que o ímã começa a mexer, nós vemos que a lâmpada está acendendo. Olha a variação na lâmpada. Então, se eu girar esse ímã mais rápido, vai aumentar a voltagem induzida, logo vai aumentar a corrente induzida. Ó, perceba que a luminosidade da lâmpada já está maior. Então, quanto maior a taxa de variação do campo magnético em relação à espira, maior vai ser a voltagem induzida. Então, esse é o nosso primeiro parâmetro, alterar a taxa de variação do campo magnético em relação à espira. Então, a taxa de variação do campo magnético é proporcional à voltagem induzida. Ou seja, quanto maior for a variação do campo magnético no tempo, maior vai ser a voltagem induzida. Existe outro modo de aumentar a voltagem induzida? Por exemplo, aqui. Tem mais algum parâmetro que nós possamos alterar de maneira que vai aumentar a voltagem induzida gerada? Sim, existe. Uma outra forma é aumentar a área da espira, porque aumentando a área da espira, aumenta o fluxo das linhas de campo que estão entrando nessa espira. E desse modo, qualquer variação do campo magnético, como a área maior, aumenta o número de linhas de campo que estão alterando. Vamos ver esse caso ainda a partir de um exemplo. Voltamos para a nossa simulação do ímã que gira. Então eu vou aumentar aqui a rotação. Então esse ímã está girando
e aqui está alterando a luminosidade. Olha como fica o campo magnético em torno desse ímã. Aqui dentro a gente consegue perceber que o campo magnético aqui dentro está sendo alterado o tempo todo. Agora eu vou aumentar e eu vou alterar a área. Em outras palavras, eu vou aumentar a área. Com isso, vocês vão ver que vai aumentar o número de linhas de campo que estão interagindo aqui. Quando eu aumento a área, percebam que a luminosidade aumentou, ou seja, aumentou a voltagem induzida de maneira que aumentou a corrente induzida. Então, a voltagem induzida gerada é proporcional à área. Quanto maior a área da espira, maior é essa voltagem induzida. Existe outro modo de aumentar a voltagem induzida ainda? Sim, existe, que é aumentar o número de espiras. Ou seja, aqui estamos com 2 espiras. Cada uma dessas espiras está aumentando a voltagem induzida. Se eu colocar 2, aumenta. Se eu colocar 10, aumenta. Ou seja, quanto mais espiras, maior vai ser a voltagem induzida. Então, se for 2 espiras, vai ser 2 vezes maior do que se fosse só uma espira. Se fosse 100 espiras, vai ser 100 vezes maior a voltagem induzida. Vamos ver essa mesma situação com a nossa simulação. Então, estamos alterando o campo magnético nessa espira e está gerando uma voltagem induzida que gera uma corrente induzida e que acende essa lâmpada. Agora, em vez de uma espira, eu vou colocar 2 espiras. Perceba que já aumentou a luminosidade dessa lâmpada, ou seja, aumentou a corrente induzida. Agora eu vou colocar 3 espiras, ou seja, vai ser 3 vezes maior do que no primeiro caso. Então aqui, percebam que a luminosidade ficou muito maior. Se houvessem mais espiras, a luminosidade seria maior ainda. Agora, já estamos em condições de apresentar a lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday, que vamos enunciá-la da seguinte forma. A voltagem induzida em uma bobina é proporcional ao produto do número de espiras, pela área da seção transversal de cada espira e pela taxa com que o campo magnético varia no interior das espiras. Ou seja, quanto maior o número de espiras, maior a voltagem induzida. Nesse caso tem uma espira e aqui tem 4 espiras. A voltagem induzida é proporcional à área da seção transversal de cada espira. Aqui tem uma área transversal, aqui tem uma área transversal maior. E também é proporcional à taxa com que o campo magnético varia no interior das espiras. Ou seja, quanto mais rápido o ímã variar, maior vai ser a voltagem induzida. Vamos representar esse enunciado por meio de uma equação matemática. Então, a voltagem induzida pela indução eletromagnética é igual ao número de espiras vezes a área da seção transversal de cada espira vezes a taxa com que o campo magnético varia no interior das espiras. Então, esse N é o número de espiras, A é a área da espira e esse ΔB é a variação do campo magnético, dividido por um ΔT, que é a variação no tempo. Isso aqui significa a taxa de variação do campo magnético. Então, aqui estamos apresentando a lei da indução eletromagnética, ou também chamado a lei de Faraday. Vamos agora refletir em alguns aspectos da lei da indução eletromagnética, ou lei de Faraday. A primeira questão é: a voltagem induzida aumenta indefinidamente? Como assim? Por exemplo, nesse caso, se eu pegar esse ímã e movimentar ele com uma taxa cada vez maior, a voltagem induzida vai aumentar indefinidamente? Então, realmente eles são proporcionais. Porém, parece que fazer esse processo não tem nenhum custo. Porém, tem um custo sim, que quando o ímã se movimenta em relação à bobina, é gerado uma corrente induzida.
essa corrente induzida na espira forma um eletroímã. E se é um eletroímã, vai surgir um campo magnético dessa bobina. E esse campo magnético é contrário ao campo magnético do ímã. Ou seja, o campo magnético gerado pela bobina é repulsivo em relação a esse ímã. Então, a pessoa, ao movimentar, ela vai sentir uma força ali atuando. É simplesmente a força de repulsão do campo magnético gerado por esse eletroímã. E isso faz sentido. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é uma conversão de energia mecânica em energia elétrica. Para aumentar a corrente, para aumentar a voltagem, é necessário mais energia. E quem fornece? É a energia mecânica que está atuando para movimentar o ímã. Ainda sobre essa ideia, podemos aumentar o número de espiras. Então, a mesma coisa vai acontecer. Mais espiras, o eletroímã é mais forte. Então, ao movimentar o ímã próximo da bobina, vai aumentar a corrente induzida. Aumentando a corrente induzida, vai aumentar o campo magnético da bobina. E quanto maior esse campo magnético, maior vai ser a repulsão em relação ao ímã que está atuando. Ou seja, mais difícil é movimentar. Consegue gerar voltagens, correntes induzidas maiores? Consegue, mas tem esse custo. Com relação à lei da indução eletromagnética, tem uma outra questão que eu gostaria de frisar, que é a indução eletromagnética, ela induz voltagem e não corrente elétrica. Em outras palavras, nesse caso, a movimentação do ímã vai gerar uma voltagem induzida. Se for um cobre, vai surgir uma corrente. Por quê? Porque o cobre é um condutor. Agora vamos supor que essa espira seja de borracha. Se eu movimentar o ímã, vai gerar voltagem induzida? Vai gerar voltagem induzida. Mas vai gerar corrente? Não vai gerar corrente. Por quê? Porque a borracha é um isolante. Podemos apresentar essa ideia utilizando a lei de Ohm. Aqui temos a lei de Ohm, onde V é a voltagem, R é a resistência do material e o I é a corrente. Então, pela indução eletromagnética, nós geramos a voltagem. Dependendo do valor da resistência, vai existir uma corrente própria para cada material. Se essa resistência é muito alta, por exemplo, em um isolante, a corrente é muito baixa, sendo considerada nula. Tudo bem? Então, até a próxima.